A partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, bom dia, tudo bem? Então, hoje domingo 22 de fevereiro de 2026, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na sua Rádio Voz Imaculada 107.7 para a partir de agora levar até você com muito carinho o nosso programa Cristo Vive, programa que é de jornalismo da Santa e Amada Igreja da Diocese de Anápolis. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual pároco da paróquia São Pedro e São Paulo e capelão da nossa querida Faculdade Católica, que daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho, o padre Wellison Borges. Padre Wellison, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, meus irmãos, bom dia a cada um de vocês, caro Paulo Amparo, bom dia a vocês que estão acompanhando o nosso programa na sua casa, nessa manhã de domingo, né? Daqui a pouco o almoço de vocês. Muita gente já foi na missa e a alegria nós estarmos aqui entrando na sua casa, na sua vida, no seu coração. Então, pelas ondas do rádio, Rádio Voz do Coração Imaculado, 107.7, nosso programa Cristo Vive. Mas, padre, qual que é a síntese do Evangelho e o que o senhor poderia partilhar a tantos que nos acompanham neste momento, padre? Muito bem, Paulo, nossos irmãos, nós que iniciamos agora o tempo da quaresma, então você que foi na missa na última quarta-feira de cinzas notou que a igreja se reveste do roxo, o roxo para esse novo tempo penitencial, é o tempo de maior penitência que a igreja passa e vive. E nós, o evangelho desse domingo, nós já vamos ouvir o início no primeiro domingo da quaresma, o início da missão de Jesus, podemos dizer assim. Essa missão de Jesus compreende ele iniciando ali o seu percurso, ele inicia com as tentações do deserto, as tentações que ele quis passar. Aqui o foco, meus irmãos, Jesus ele foi conduzido ao deserto e ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. E naquele momento a palavra de Deus fala que ele teve fome, e depois desse grande jejum é que o demônio ele se aproxima do Senhor para tentá-lo. Esse evangelho no tempo da quaresma, ele vem mostrar para nós, primeiramente, que nós devemos fazer penitência, e ele nos ensina a vencer as tentações. São Mateus, no capítulo 4, nos mostra que as tentações podem ser vencidas. Uma coisa muito importante no tempo da quaresma é a nossa luta contra o pecado, é que todos nós podemos, pela nossa ascese, pela nossa luta, vencer o mal. E Jesus ele é tentado de 3 formas diferentes. Primeiro, a tentação do prazer da carne. O diabo fala para ele, se ele é filho de Deus, que mande as pedras se transformarem em pães. E isso corresponde à tentação dos prazeres da nossa vida, a tudo aquilo que o demônio tenta a cada um de nós. Nós também sofremos a mesma tentação na nossa vida. Cada vez que a gente abraça uma vida desenfreada, bebedeira, gula. Então essa tentação é comum na nossa vida também. A segunda tentação de Jesus, que ele sofre do diabo, é a tentação da vaidade, do orgulho. É aquele atirar-se, o diabo queria que ele se atirasse do alto do pináculo do templo. E essa tentação ela representa muitas vezes na nossa vida cada um que às vezes se deixa levar pelo orgulho, quer estar superior ao irmão, quer aparecer, quer a pessoa que tem um apreço muito grande pela própria imagem. E Jesus ele vence o diabo também o afastando. E por fim, a terceira tentação é a tentação que o diabo ele fala para Jesus, né, que se ele realmente quisesse todos os reinos o adorasse. E Jesus então o afasta e o expulsa. Essa tentação, meus irmãos, ela significa para nós, cada um de nós que às vezes quando a gente tem esse momento na vida, que a gente às vezes não se importa muito com a presença do mal, quando a gente não dá importância à nossa consciência e trai a nossa consciência pelo pecado. O que é adorar o demônio? Adorar o demônio é abraçar o pecado, uma vida longe de Deus. Então que essa palavra nos ajude, nos inspire, porque estamos no começo da quaresma e é o momento oportuno para a nossa conversão, para a nossa santidade. É verdade, agora eu vou pegar o padre aqui de calças curtas, porque um passarinho verde, uma beija-flor, me falou que essa semana ele deu um pulinho na terra natal dele, Santa Rosa de Goiás. Ah, com certeza, fomos lá, né, no feriadão que nós tivemos, dessa semana que passou, e para descansar um pouco, sou de Santa Rosa de Goiás, uma cidade que é de interior, e fomos ali para ver a mamãe,
estar ali juntos, e tenho certeza que muita gente aqui em Anápolis conhece Santa Rosa porque tem parentes lá também. Então, como é bom a gente descansar, né, Paula? A gente poder estar visitando os parentes, a família da gente, nossos padres. A gente sempre, quando sai muito cedo da família, da nossa casa, e depois que a gente tem a oportunidade, a gente corre para, como se diz, o colo da mamãe. Então, abraço a minha mãe, Aparecida da Cruz, minha irmã, Sinara, ao meu sobrinho Davi, e todo o povo de Santa Rosa, povo especial que é essa cidade para mim. É verdade, padre. Nada melhor do que um colinho de mãe, né? Eu tenho o privilégio, né, na fé, de ter duas mães no céu, né? A Santa Mãe de Deus e a minha, de forma genética, natural aqui também, Deus já a chamou, mas é sempre bom. Graças a Deus por isso. Mas agora, amigos ouvintes aqui da Rádio Voz, do nosso programa Cristo Vive, vamos ouvir o ex-governador do estado de Goiás, Marconi Perillo. Marconi Perillo, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Olha, um prazer e uma honra sempre que eu posso falar com vocês e com todos os ouvintes e internautas. Eu estou aqui na Casa Betânia, que acolhe muitas pessoas, muitos irmãos nossos, e estou trazendo uma doação que eu consegui da Companhia Siderúrgica Nacional para ajudar na reforma dessa casa de acolhimento, como também vou fazer agora nos próximos dias na Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. Todos os anos eu venho a Anápolis para trazer essas doações que eu consigo com o setor privado. São doações importantíssimas para essas instituições de caridade. Eu aproveito para cumprimentar Dom Valdemar pela missão que ele ocupa agora como nosso bispo diocesano e desejar a ele muita saúde e muitas bênçãos de Deus. Marconi, recentemente o nosso bispo Dom João Wilk fez a sua Páscoa Celeste. O senhor tinha uma grande amizade desde Dom Manuel Pestana e, por extensão, Dom João Wilk. Foi uma perda muito grande. Ficou 21 anos como bispo de Anápolis, um bispo muito abençoado por Deus, e eu tive o privilégio de gozar da amizade dele, de conversar muitas vezes com ele sobre muitos assuntos religiosos, políticos e, sobretudo, sociais. Ele era um homem de muita espiritualidade e de muita sensibilidade social. Fizemos muitas parcerias para a Santa Casa de Misericórdia, fizemos muitas parcerias com várias instituições de caridade que são cuidadas pela nossa Igreja Católica. Foi uma partida que me deixou muito emocionado, muito triste. Dom João certamente vai fazer muita falta. Mas ele foi substituído por um excelente bispo também, um homem de Deus, que é o Dom Valdemar. Muito bem, o nosso muito obrigado ao ex-governador Marconi Perillo. Obrigado aí pela amizade, né, que o senhor tinha com Dom João Wilk, Dom Manuel Pestana, e pela sua generosa contribuição para a Casa Betânia. Isso é muito bom. Agora vamos falar com o Frei Carlos, né, sobre os 50 anos da Fundação Frei João Batista Vogel. Frei Carlos, bom dia, seja bem-vindo, amigo. A comunicação a serviço da igreja. Paz e bem, é bom, uma alegria estar com nossos radiovintes. Frei, eu sei que para o senhor passa um filme, muitas coisas na cabeça, mas 50 anos da Fundação Frei João Batista Vogel. Sem dúvida, uma memória muito bonita, um homem visionário que, a partir da fundação, do início da rádio, criou uma perspectiva de futuro, lançou perspectiva do futuro. Hoje, o sistema de comunicação que nós temos, tanto da 96, a São Francisco e a Rádio Cultura, foi o projeto de início dele. Frei João Batista foi alguém que pensou além do seu tempo. Quando eu ouço a despedida dele, quando ele descobriu que tinha leucemia, que foi para os Estados Unidos para morrer na sua própria terra, mas aquela fala dele, vamos dizer assim, é marcante, que repercute até hoje no coração de todos nós. E a população, esse dia eu estava numa comunidade, perguntei, quem conheceu o João Batista? Falei, Frei, ele batizou meus 2 filhos. Quer dizer, então, é uma memória viva ainda dessa pessoa que fez tanto pela comunicação, que investiu, e acima de tudo era a ideia de anunciar o evangelho, né? A palavra de Deus, o amor, a fraternidade. Então isso é muito positivo. Frei, é lógico que eu acho que só Deus consegue mensurar uma programação feita com tanta qualidade pela Rádio São Francisco. Não tem como você não dizer quantas vidas não foram salvas, quantas almas não voltaram para a igreja, quantos suicídios deixaram de ser cometidos, quantos perdões dos filhos para os pais, vice-versa, quantas vidas restauradas via comunicação da Rádio São Francisco. Eu chego até a arrepiar.
Sem dúvida, eu acho que é imensurável esse número de pessoas que foram atingidas direta ou indiretamente pela Fundação Frei João Batista Voga. Através do Evangelho, através de uma mensagem, através da reestruturação da nossa programação, quando nós tornamos todos FM, acho que foi um avanço nesse sentido de comunicação. Então hoje, dei uma entrevista hoje de manhã na rádio, né, e falando isso, as pessoas falando de luto de São Francisco, a pessoa falou assim, Frei, a partir de agora eu estava vivendo luto prolongado. Hoje já vou mudar meu Instagram, já vou mudar meu perfil, porque o senhor me orientou que a vida é mais, né? Então a vida é para ser vivida. E quantas pessoas realmente foram restauradas, quantas pessoas pôde experimentar com os programas, aquele pessoal que tem dificuldade para dormir, fica com o ronil, né, de madrugada. Então sempre tem algo positivo, né, na comunicação, especialmente para as pessoas que mais necessitam. Muita palavra amiga, muito amor, muito carinho e, acima de tudo, desejando o bem e a paz para todos. Frei, eu como militante da paróquia de São Pedro de São Paulo, não tem como, né, na época da Covid, mas a gente se reporta aqui ao acidente dos Romeiros. Vocês não mediram esforço, mandaram uma equipe para São Paulo, para Araras, e ali não só Anápolis, mas toda a região. Eu chego até a emocionar. Vocês davam acompanhamento da notícia assim na íntegra, cada situação. Foi um gesto muito bonito e concreto de vocês, do amor ao próximo, da boa comunicação. Eu acho que o papel da comunicação é isso, é sensibilizar as pessoas para aquilo que é importante. O momento de luta é muito importante, o momento de perca é muito importante. E assim, eu acho que essa palavra, São Francisco, esse ano, 800 anos, né, do seu trânsito, sua passagem para a vida eterna, nos ensina muito. Que a gente precisa fazer esse processo, lidar com o nosso luto, lidar com as nossas percas, mas acima de tudo, uma comunicação que ela é interativa com as pessoas. Acho que essa é a diferença da comunicação da Frei João Batista Voga, né? Ela é interativa e ela age com as pessoas, ela é a voz das pessoas naqueles momentos difíceis, é a voz da pessoa por uma reivindicação de algo social. Quantas pessoas ajudamos? Eu acho que o mais importante é isso, é viver e estar a serviço da comunicação, uma comunicação que anuncia a paz e o bem. Frei, e eu quero te agradecer imensamente, repetindo palavras de São Francisco. É dando que se recebe e que cessem as obras, e que cessem as palavras e falem as obras. Sem dúvida, eu acho que Santo Antônio foi um grande exemplo disso, dessa santidade, né? Falar pelo exemplo, falar pela vida, falar pela caridade com as pessoas. E esse é o nosso papel, como discípulos de São Francisco, como missionários da paz e do bem, e lembrar todos os americanos, todos aqueles que fizeram essa história bonita, que tiveram uma visão de futuro. Então hoje nós estamos colhendo frutos e temos que lançar também frutos para os que virão depois de nós. Tantas gerações que colaboraram com a Rádio São Francisco, profissionais que já morreram, profissionais, o Célio, né? Quantos anos o Célio dedicou, e tantos outros, Cecílio também, quantos anos, né? Edinho Cardoso, tantos que já estão na casa do Pai, mas que foram pioneiros, né? Na comunicação, ou do esporte, Miguel Skeff, né? Então são pessoas que marcaram a nossa história. Como o João Batista Voga conviveu com todos eles, né? Eu acho que isso é importante. Então é viva bem, viva em paz, procure fazer o bem, que a recompensa, sem dúvida, é algo especial que Deus reservou para nós. O nosso muito obrigado ao Frei Carlos Antônio, ministro provincial da Fundação Frei João Batista Vogel. E agora vamos falar com a doutora Edilma Sanches sobre um tema interessantíssimo. Você já ouviu falar sobre o Sagrado Lar? Não? Vai ouvir agora. Edilma Sanches, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa, amiga. Gente que faz a igreja. Bom dia, Paulo Amparo, bom dia, Padre Wellison, bom dia a todos os ouvintes. Amém, bom dia, Edilma. Edilma, eu gostaria que você falasse de uma maravilha que, com as graças de Deus, né, já está acontecendo na nossa diocese, e se for da vontade de Deus, nesse segundo semestre, será aprovada pela nossa diocese, pelo nosso bispo diocesano, Dom Valdemar, que é a realidade do Sagrado Lar. O Sagrado Lar, ele é um apostolado que se iniciou na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, com a direção espiritual do Padre Tiago Monteiro. E ele tem como objetivo tornar o lar um lugar de amor e paz. Então ele é dedicado às mulheres.
todas as mulheres, casadas, solteiras, viúvas, divorciadas. E ela traz a mulher de volta para o lar, com o coração ao lar. Que legal. Nossa, quando eu ouvi falar, eu pensei, gente, mas que coisa formidável. A gente percebe, Edilma, assim, as raízes, as belezas da Sagrada Escritura, do Evangelho, de como Deus pensou a sociedade. Em gestos como esse, vocês podem colocar na prática o amor de Deus dentro dos locais mais sagrados da face da terra. Eu abro aspas para mim, depois do sacrário em cada paróquia, onde está Jesus verdadeiramente ali presente, que é a família essa que foi projetada e pensada por Deus, no caso, dentro dos lares. O lar é o lugar mais importante, né? E é no lar que o coração se forma. Então é no lar que a gente desenvolve o caráter, os princípios, os valores. E o Sagrado Lar, ele vem com esse olhar cristão. E o mais lindo, nós imitamos Nossa Senhora. Então Nossa Senhora, ela é a nossa padroeira. Nós temos ela como modelo de virtude. E aí, então, a gente desenvolve as virtudes na prática dentro do nosso lar. Então, a mulher que ela experimenta o Sagrado Lar, ela se transforma, ela começa a olhar para ela de uma maneira e olhar para a casa dela com muito valor. Porque na sociedade que nós vivemos atual, a dona de casa ela é desvalorizada, ela é vista como uma, nossa, coitada, né? E na verdade, não. A mulher que ela tem um lar para chamar de seu e aprender a cuidar dele com amor e cuidar dos corações que são formados ali dentro, essa mulher ela é muito rica. É verdade, até mando um abraço para o Padre Tiago Monteiro, que ele fez com a gente, coordenou a pastoral de comunicação da Diocese de Anápolis por um bom tempo, hoje está servindo a igreja em Girassol, paróquia Nossa Senhora do Livramento, mando um grande abraço para ele. Também para o Padre William Santana, porque, como você disse, já tem um certo tempo que esse movimento está acontecendo, está se aperfeiçoando. Vocês apresentaram para o bispo, senhor bispo, Dom Valdemar, está sendo feito um documento, um estatuto, a pedido do próprio bispo, com a supervisão, é lógico, do bispo, mas também do Padre Tiago Monteiro e do Padre William Santana. Isso, nós estamos agora num processo de organização dentro da diocese, porque o Sagrado Lar, ele já está acontecendo há 5 anos aqui na nossa diocese. Algumas paróquias já implantou, inclusive lá em Girassol, né, com o Padre Tiago. E agora ele está sendo muito organizado com o estatuto. Então, para o segundo semestre, a gente vem aí com novidade, que é um material próprio, revisado e validado pelo nosso bispo. Então, a gente vem agora com uma raiz muito linda, né? Que é essa raiz de bênção do nosso pastor, né? Que ele chegou trazendo essa acolhida com todos os movimentos, né, os apostolados, e ele está acompanhando de perto, e é um movimento que a nossa diocese, ela estava carente disso, de algo dedicado à mulher. Graças a Deus nós temos muitas pastorais, movimentos incríveis, né? Mas ela vem ali para ser um braço da pastoral familiar, um braço do SCC. Então a gente vai trabalhando na prática. É muito lindo. Que legal. Parabéns, Edilma Sanches, terapeuta, por essa iniciativa tão bonita, né? Parabéns pela unidade com a igreja, que é assim que surgem os movimentos e tem que ser assim, sempre em total unidade com o senhor bispo. E com as graças de Deus, sendo a vontade de Deus, nesse segundo semestre, a gente volta a falar para dessas novidades com a aprovação do senhor bispo, até mesmo para os padres, né, as paróquias que queiram conhecer, que queiram implantar. Com certeza será um movimento a mais a somar na vida da evangelização da igreja. Isso mesmo, nosso papel é trazer a boa nova, né, o evangelho na prática para todas as pessoas, para todas as mulheres, para as famílias, e solidificar
o valor da mulher dentro da sua casa. E também quero reforçar que o Sagrado Lar não é um movimento para tirar a mulher do trabalho. Não, porque a mulher ela é muito sábia, né? A mulher ela contribui com as atividades da casa, às vezes com prover também, e isso não tira a dignidade dela de forma nenhuma. Mas é um olhar de que a minha casa é meu primeiro ministério. É ali no meu lar que eu faço meu primeiro ministério, que eu cuido dos meus. E aí, eu solidificando o meu coração ali, eu serei uma profissional ainda muito melhor. É verdade. Edilma Sanches, muito obrigado por partilhar essas palavras aos nossos amigos ouvintes. Eu que agradeço pela oportunidade, dessa oração de vocês, por esse apostolado Sagrado Lar. E também quero aproveitar e convidar vocês para nos acompanhar no Instagram. Logo nós estaremos abrindo as inscrições. As paróquias que quiserem implantar, pode entrar em contato com a gente para a gente conversar e explicar de forma mais profunda como que funciona o Sagrado Lar. Muito bem, o nosso muito obrigado à doutora Edilma Sanches falando sobre essas realidades deste apostolado do Sagrado Lar. Padre, eu particularmente achei interessantíssimo. E eu também, Paulo Amparo, como a nossa amiga, terapeuta Edilma Sanches, do qual eu agradeço aí pelas palavras e pela amizade, como ela mesma disse, né, sobre a importância do lar. Às vezes a gente não dá valor àquilo que é mais presente, é mais pessoal da nossa vida, que é o nosso lar. O lar doce lar. E como ela propõe nesse movimento fazer com que muitas mulheres retornem para o lar, dando um sentido assim, um movimento para mulheres que queiram essa volta para o lar, para passar mais tempo com os seus filhos, para passar mais tempo na casa, do qual o nosso lar traz para nós uma bênção especial. Na palavra de Deus, a gente vê ali em Josué, né? Josué falando ali, no livro de Josué tem essa frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E justamente isso que já fazia dizer o Dom Manuel Pestana Filho, né? Nosso segundo bispo, ele falava, e o único livro que ele escreveu foi chamado A Igreja Doméstica. E tudo isso faz a gente pensar que nós devemos dar mais valor ao nosso lar. Tem tantas mulheres que infelizmente gostariam de estar em casa e infelizmente pela situação econômica elas não conseguem. Outras que podem passar mais tempo com seus filhos não querem. Então hoje em dia, meus irmãos, esse é um grande perigo. A gente às vezes está terceirizando a educação dos nossos filhos. Às vezes a gente está terceirizando essa educação para outras pessoas, crianças que passam mais tempo, às vezes com uma professora, com uma babá, do que em casa com a mãe. Eu sei que muitas não querem isso, mas é justamente essa intenção da nossa irmã Edilma Sanches, a terapeuta. Ela está vendo isso, a importância da gente valorizar o nosso lar. Como é triste uma pessoa que às vezes ela na casa ela não tem sossego. Ela não consegue, tem gente que não consegue ficar em casa, quer ir pra rua, não para em casa. Chega o momento do descanso, chega o momento do final de semana, ao invés de ficar em casa, vai para algum lugar, menos na casa, porque ali não encontra paz. Então, a ideia do apostolado do Sagrado Lar é justamente isso, de trazer para dentro da nossa casa a presença de Deus, porque é ali que a gente vai encontrar a paz tão esperada. E como ela mesma falou, né? O lar é o lugar onde o coração se forma. O lar é onde as nossas crianças são educadas. O lar é onde verdadeiramente as famílias crescem. E como é importante uma família cristã, uma família bem formada. Eu particularmente, Paulo, quando eu visito um lar de uma família, eu fico muito feliz. Conforme a gente falava aí, você me pegou de surpresa aí, mas não é tanta surpresa assim, sobre a família da gente, é aquilo que é para onde o nosso coração volta, né? É para onde a gente quer retornar, para onde nós queremos ir descansar. Então, assim, meus irmãos, como é importante o lar. E se uma igreja ela vai dar frutos, ela vai dar frutos por causa das famílias, viu? Se uma família realmente nós temos muitas famílias nas paróquias e elas edificam o seu lar em Deus, pode ter certeza, a paróquia ela é bem suprida. A paróquia cresce. Então, que alegria. Se você não conhece ainda o apostolado do Sagrado Lar, procure também aí, você pode estar procurando, comunicando aos seus párocos e podem pedir também para eles, para conhecerem o apostolado, que em breve terão seus estatutos aprovados agora no segundo semestre. E como ela mesma disse aqui agora há pouco, né, é um braço da pastoral familiar, é um braço do ECC.
Então, eles vão ter um material próprio para implantação nas paróquias. Então, se você se dispor, se você quiser também, pode estar conversando, entrando em contato com a Edilma. Se você não tiver o número dela, consulte o Instagram, ligue para nós também aqui na rádio. A gente vai passar para você e dar essa ajuda. Então, a nossa casa é o nosso primeiro ministério, conforme fala a Edilma. Então, o lar de vocês é o primeiro ministério. Vamos, então, fazer do nosso lar um lar abençoado e sagrado. Amém, que assim seja. E agora vamos falar com o nosso querido e bem próximo Frei Claro. Frei Claro, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Tempo litúrgico. Ave Maria, um bom dia a todos, a vossa bênção, Padre Wellington. Um bom dia também ao Paulo Amparo. Eu também gostaria de agradecer, por essa iniciativa, de usar os meios da comunicação para a evangelização. E também um bom dia aos nossos ouvintes, que Deus abençoe e vos façam santos, que nós procuremos sempre a santidade. São Maximiliano Maria Kolbe dizia: quero ser santo, quero ser um grandíssimo santo. E o próprio Deus nos diz, sede santo assim como eu sou santo. Frei Claro, que legal, obrigado, bom dia. Frei Claro, adentramos num período da quaresma. O que o senhor poderia partilhar, tantos os ouvintes que nos acompanham neste momento, sobre esse período quaresmal que a igreja está vivenciando, amigo? Caríssimos irmãos e irmãs, estamos nesse tempo de graça, tempo de quaresma, tempo de oração, de jejum, de esmola, que também é a caridade. Então é um tempo que a igreja nos convida a essa reflexão da oração, do jejum, da esmola, da caridade e a nossa própria conversão. E por isso a nossa conversão se dá no dia a dia. Todos os dias devemos nos converter. E esse convite da quaresma é exatamente para nos prepararmos para a Páscoa do Senhor. O Senhor assim ressuscitou. E por isso, nesse tempo, preparação para a Páscoa, devemos deixar os vícios, os prazeres, de procurar, de focar na espiritualidade, no nosso coração, a pureza do nosso coração. E para nós, cristãos católicos, qual é a coisa mais importante da nossa vida? A salvação da nossa alma. Não tem coisa mais importante na nossa vida do que a salvação da nossa alma. E por isso é muito difícil compreender como a pessoa vai um domingo, 2 domingos, 3 domingos, à Santa Missa, não confessa e não comunga. Como pode uma coisa dessa? Então é preciso a confissão, é preciso a comunhão. O tempo de quaresma é esse tempo de preparação, de conversão. E nós não podemos nem imaginar as graças que Deus nos dá através da confissão e da comunhão sacramental. É uma coisa tão importante na nossa vida. E por isso se prepare bem para fazer uma boa confissão, faça bem o exame de consciência, não tenha vergonha de contar os seus pecados ao sacerdote, que age na pessoa de Cristo. É Jesus que vai te perdoar na pessoa do sacerdote. E ele vai dizer: e eu te absolvo dos teus pecados. Então todos os teus pecados assim vão ser perdoados. Mas uma coisa muito importante: Jesus não quer ninguém com consciência pesada. Tem pessoas que, cometeram pecados há tantos anos atrás, pecados graves, e aí não confessou porque tinha vergonha. Não, vai se confessar. Fala: padre, eu pequei, fiz isso, estou arrependido. Pronto. Por quê? Se nós vamos receber a comunhão em situação de pecado mortal e nós sabemos, isto é um sacrilégio e não podemos receber a Eucaristia em estado de pecado mortal. Devemos estar em estado de graça. Então procure a confissão, procure também nesse tempo de quaresma a oração. Vamos fazer o jejum também das redes sociais, que é tão importante, não perder tempo com as redes sociais. Então vamos, caríssimos irmãos e irmãs, nos preparar bem, para que quando formos celebrar a Páscoa, não é somente a ressurreição de Cristo, mas é a nossa própria ressurreição para a vida da graça. Então ele nos chama a essa conversão, a esse tempo de penitência, esse tempo de conversão. Então procuremos a confissão sacramental, procuremos realmente de viver uma santa quaresma.
Que legal, Frei Claro. Muito obrigado por partilhar aqui essas palavras, amigo. Gostaria de agradecer ao Padre Wellison, também ao Paulo Amparo, por essa iniciativa. Que Deus abençoe também aos que direta e indiretamente colaboram com esse programa e que Nossa Senhora assim nos ajude nessa preparação para a Páscoa do Senhor. Também gostaria de pedir a todos para divulgar a nossa rádio Voz do Coração Imaculado, no ar Paraná, 107.7 aqui na Diocese de Anápolis. Você pode pegar via internet. Então procure divulgar entre seus amigos, entre seus familiares. Então vamos dar uma bênção para que Deus possa acumular de bênçãos e de graças esse tempo tão lindo que é o tempo da Quaresma. Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos livre de toda adversidade, dê plena saúde de corpo e de alma, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José, São João Batista, São Francisco, Santa Clara, São Maximiliano, São Pio, e que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria. Nosso muito obrigado ao Frei Claro. E agora vamos falar com o diretor da nossa Faculdade Católica e reitor do Seminário Maior Diocesano, Padre Anevair José. Padre Anevair, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. A Igreja em Anápolis. Bom dia, Paulo. Bom dia, Padre Wellison e querido ouvinte. Que bom estar aqui novamente nesse programa e chegar até você pelas ondas da nossa querida rádio. Satisfação enorme, que Deus abençoe você nesse tempo quaresmal e que tenham todos uma santa preparação para a Páscoa do Senhor. Obrigado pelas palavras, Padre. Padre, o que você poderia partilhar aí da nossa Faculdade Católica, amigo? Então, Paulo, falando da nossa Faculdade Católica de Anápolis, desde janeiro tive essa missão de assumir e estou levando adiante a direção da nossa Faculdade Católica. E aqui eu quero aproveitar o ensejo, para agradecer muito ao diretor que me antecedeu, Padre Fábio Aparecido Barbosa, hoje atual pároco da Paróquia Nossa Senhora da Penha em Jaraguá. Ele fez um brilhante trabalho e com toda a equipe ao longo desses últimos anos vem levado a nossa Faculdade Católica adiante. E isso, com o trabalho dele, a gente pôde, assim, ter as bases para agora a nossa faculdade continuar em exponencial crescimento. Por isso aqui eu quero registrar minha gratidão ao Padre Fábio Aparecido Barbosa, que é o ex-diretor da nossa Faculdade Católica de Anápolis. Padre, tem mais alguma situação, alguma coisa que o senhor queira falar da nossa Faculdade Católica? Aproveitando ainda o ensejo para falar da nossa Faculdade Católica de Anápolis, ela tem um grande diferencial e já pelo próprio nome isso se faz perceber que ela é católica. Portanto, os professores são muito bem selecionados e eu quero agradecer aqui ao nosso time de professores, aos coordenadores dos cursos de Direito, Psicologia, Filosofia e Teologia. E, claro, nós procuramos incutir os valores do Evangelho nas grades curriculares, de forma tal que, naturalmente, os nossos cursos vão formando os nossos alunos, não só com a transmissão de conhecimento, que é importante, mas, sobretudo, com a transmissão e também a formação do caráter, da personalidade, da razão crítica, e de modo muito respeitoso, ético. E por isso mesmo eu quero também aqui registrar o meu agradecimento a todos os alunos que têm confiado na nossa instituição e que numerosamente se matricularam nesse ano e nos anos passados. Muito obrigado. E uma palavra aqui aos egressos da nossa instituição. Fiquem atentos ao nosso portal, às nossas redes sociais. Logo, logo vem novidades por aí para você que é egresso da Faculdade Católica de Anápolis ou até de outra instituição. Por falar, você que é de outra instituição e quer fazer uma pós, quer, quem sabe, fazer uma outra graduação, procure a nossa Faculdade Católica. Nós vamos ter a alegria, a satisfação de receber você. Desde já, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que legal.
Padre, mas o senhor não falou agora do dia 24 às 19 horas. O que é aí, padre, que teremos aí na faculdade? Nós vamos ter agora no dia 24, às 19 horas, a missa de abertura do semestre. Embora já tenhamos tido o início das aulas, esperávamos que tudo, se acomodasse de algum modo, tudo estivesse bem organizado, os alunos já matriculados, tudo funcionando, dentro daquilo que se espera, para a gente poder então ter esta celebração eucarística, na qual nós queremos consagrar a Deus, oferecer ao Senhor todo o nosso labor acadêmico, todo o nosso estudo, sejam os profissionais com seu trabalho, os alunos com seu estudo, enfim, nós queremos colocar tudo na presença de Deus e, de modo muito particular, rezar por cada aluno e ex-aluno da nossa instituição, por sua família, por seus estudos, e por seu futuro, para que o melhor de Deus possa acontecer na vida de cada aluno. Por isso, no dia 24, às 19 horas, eu quero aqui ampliar esse convite a todos que desejarem participar desta celebração eucarística, desta Santa Missa. Nós teremos no auditório da nossa faculdade esta Eucaristia, esta ação de graças, presidida por nosso bispo, Dom Valdemar Passini Dalbello, ele que também é presidente da mantenedora da nossa Faculdade Católica de Anápolis, que é a Fundação São Miguel Arcanjo. Ele, portanto, vai presidir essa Eucaristia, que será concelebrada por mim, por outros sacerdotes, inclusive pelo Padre Wellington, que nos acompanha aqui na direção espiritual, na assessoria eclesiástica da nossa Pascom Diocesana, e que está ajudando a organizar esta celebração. Aqui agradeço muito, Padre, pela colaboração de sempre e por falar, como há pouco falei, de diferencial da Faculdade Católica de Anápolis. Nós temos uma missa semanal dentro da faculdade. Nós temos o Padre Wellington, que gentilmente, com muita caridade pastoral, com muito amor, está lá de plantão para atender os nossos alunos, seja em direção espiritual, seja confissão, seja um diálogo, enfim, uma bênção, o que for, além, claro, da Santa Missa, está ali à disposição. Por isso, muita gratidão a Deus por esse dom do Ministério Sacerdotal do Padre Wellington e, claro, muito obrigado de coração a você que vai poder participar desta Santa Missa. Uma missa aberta a toda a comunidade e, claro, estão aí convidadíssimos os nossos professores, alunos e todos que ali trabalham. Deus abençoe muito o nosso início de ano acadêmico e vem muitas novidades por aí, aos poucos elas vão sendo anunciadas, se Deus quiser. Estejam atentos à nossa Faculdade Católica de Anápolis. Está de braços abertos para acolher você. Deus abençoe. O nosso muito obrigado ao Padre Anevair José, diretor da nossa Faculdade Católica, reitor do seminário. Padre, antes de eu comentar tudo que o Padre Anevair José falou, eu fico pensando, vida de padre não é fácil. É verdade. Padre a gente brinca assim entre nós, padre tem 1000 funções. Padre é pedreiro, padre é advogado, padre tem que ser doutor, padre tem que ser psicólogo e nos tempos vagos, sacerdotes. E no caso o Padre Nevair, diretor de uma faculdade. Então, meus irmãos, de fato é assim, como o Padre Nevair bem acentuou e mostrou para nós, a nossa faculdade católica, a missão dela, quando Dom Manuel já iniciou a sua construção, era ter uma identidade católica em Anápolis. Então, ela por muitos anos ela foi de uma origem humilde e discreta, mas agora, com a graça de Deus, está tendo grande crescimento. E os cursos que ela está oferecendo para todos nós, todos os nossos jovens, é de suma importância. Cursos que têm realmente possuem uma identidade católica, cursos realmente que transmitem valores, transmitem também a ética e a doutrina também. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer conosco na nossa faculdade. Muito obrigado aí, Padre Nevair, pelo seu trabalho. E, de fato, eu também estou lá como capelão da faculdade. E é um trabalho humilde, simples, um trabalho de formiguinha. Apenas estar ali com aqueles jovens, com aquelas pessoas que nos assessoram, nos ajudam, pessoas realmente, uma marca da faculdade católica, eu acho que poucas faculdades, podemos até dizer, no Brasil,
Brasil possui. Claro que eu não tiro o mérito de tantas outras, mas em Anápolis eu acho que com certeza é a única que realmente tem essa assistência espiritual, a Santa Missa toda semana, a direção espiritual para os jovens, a confissão, que eu atendo tantíssimas pessoas ali depois da missa. Então é uma marca verdadeiramente católica, do qual eu convido vocês, meus irmãos, vamos fazer parte dessa família, vamos incentivar os nossos jovens, vamos dar a nossa opção pela católica. Nós sabemos que nós não temos todos os cursos ainda disponíveis, mas naqueles que você está fazendo agora, acho que é uma boa oportunidade. Os nossos cursos, eles não perdem para outras faculdades, eu te garanto isso. Notas muito boas aí no MEC e pessoas realmente competentíssimas. Nesse ponto, a Faculdade Católica tem grandes especialistas ali nessa área e bons cursos. E outra coisa, Paulo, que às vezes as pessoas, muitos olham para também, ela é acessível aos nossos bolsos, um valor bem mais acessível para as pessoas, mais descontos e para ajudar você, e com qualidade. E com essa graça muito grande, porque a Faculdade Católica de Anápolis tem a sua identidade católica, isso que é maravilhoso. E eu vejo lá, eu que ando pelos corredores, estou com os jovens, estou com as pessoas que ali estudam, tem pessoas de todas as idades também, desde jovens, pessoas que estão também mais experientes, querendo reconhecer um curso, fazer um curso de teologia, aprofundar a sua fé. Eu vejo como que as pessoas realmente criam um ambiente de família ali na nossa Faculdade Católica. Venha fazer parte também dessa família. É verdade. Padre, já estamos querendo ir para o finalzinho do programa. O Padre Frei Claro, deu uma belíssima aula aqui sobre a Quaresma, mas se eu quiser acrescentar mais alguma coisa, muitas paróquias aqui na nossa diocese, não só em Anápolis, mas do interior, tem o belíssimo hábito, Padre, por exemplo, de procissões da penitência, via sacras, às vezes nas sextas-feiras depois da missa, uma ou outra situação. Algumas fazem via sacras encenadas, que o senhor vai conhecer esse ano, ao vivo e a cores, mas são vários gestos que as paróquias, os padres promovem, Padre, para melhorar mais ainda a vivência nesse período quaresmal que a igreja nos propõe. Muito bem, meus irmãos, é isso mesmo. Então nós começamos, como o próprio Frei Claro mostrou para nós, a importância da penitência, né? Então, como o Paulo dizia aqui agora também, nós temos em diversas paróquias aqui da nossa cidade de Anápolis, nós temos as procissões de penitência. Acho que a maioria delas fazem. É lógico que às vezes uma igreja aí perto da sua casa não vai fazer, porque pode ser uma capela, mas na matriz normalmente todas fazem no geral. Aí o que acontece? É fazer penitência. É a gente acordar cedo, mas eu acho que acordar cedo não é muito problema das pessoas, porque hoje em dia, graças a Deus, tem muita gente acordando aí 4 horas para rezar o rosário com o Frei Gilson, bela missão dele, e nós então, na sexta-feira, nós convidamos você também. Reza o seu rosário aí, quem está rezando, mas depois você vai para a sua paróquia também para participar da Santa Missa. E é uma boa oportunidade de você estar fazendo a procissão da penitência. No geral, é normalmente isso, entre 5h30 e 6 horas as procissões estão começando aí em cada paróquia, vai depender de cada uma. E depois também uma missa na parte da manhã. Como é importante esse tempo da Quaresma, e é isso, é penitência, oração, rezar mais. Se você conseguir ir na missa todos os dias na Quaresma, vai. Quem sabe que Jesus não está te chamando essa nova experiência da missa diária. E também depois a caridade, como o Padre Claro mencionou. Como é importante fazer caridade, ajudar as pessoas mais pobres, os que necessitam, porque o tempo da Quaresma é isso. É um tempo dedicado como um retiro para nós crescermos na nossa fé e na nossa espiritualidade. Venha conosco, estamos iniciando essa Quaresma. Hoje é 1º domingo da Quaresma. O Evangelho nos chama à conversão, a lutar contra as tentações. Meus irmãos e minhas irmãs, uma abençoada Quaresma para cada um de vocês. Amém. Padre, uma síntese, um recadinho do senhor. Tivemos a realidade, o senhor falou tão bem, do último dia 15, Paróquia Santo Expedito. Parece que o senhor recebeu uma realidade também da Catedral do Senhor Bom Jesus. Me parece que a sexta, ao sábado. O senhor poderia partilhar também essas realidades? Sim, claro, Paulo. Nós temos aqui também, meus irmãos, todos os sábados a Léxio Divina. O que é o Léxio Divina? É uma meditação do Evangelho. A leitura, Léxio, a leitura divina, uma leitura orante do Evangelho. Você vai rezando, vai lendo e se colocando em espírito de oração. Isso acontece na Catedral, todos os sábados, às 19h30. Vocês são os nossos convidados também para estar na Catedral. E depois também nossa lembrança aqui, os nossos parabéns ao Padre Mateus, que agora assumiu a nova paróquia recém-criada, a Paróquia Santo Expedito. Agora, no último domingo, tivemos essa dedicação,
essa nova paróquia na nossa diocese. E por fim também é isso, agradecer a todos vocês que acompanham o nosso programa e vamos lutar, meus irmãos, contra as tentações que o Evangelho nos falou. Por que Jesus foi tentado? Para nos mostrar o caminho da vitória, para mostrar como é que derrota a tentação, que chega quietinha, no silêncio, e nós não podemos deixar ela tomar conta da nossa vida. Vamos então ter uma boa quaresma, que o tempo da quaresma é isso, estar atentos e vigilantes. Padre, a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos no próximo domingo. Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.